Muito boa tarde, minha querida, muito boa tarde, meu querido. Sejam vocês muito bem-vindos à Rede Super de Televisão, à Rádio Super. Você está assistindo agora o Super News. Vamos trazer notícias que vão melhorar o seu dia, eu tenho certeza. Aqui em Belo Horizonte agora são exatamente, vamos ver aqui na tela, 12:03, que pontualidade, maravilha. O nosso clima aqui hoje, o clima em Belo Horizonte está um pouco mais nublado, sol entre nuvens. A temperatura mínima para hoje, 13 graus, que loucura, e a máxima 25 graus. O céu de Belo Horizonte com nuvens, algumas nuvens mais acinzentadas, realmente está um céu mais nublado do que o que temos falado nos últimos dias. As nossas imagens são do site climaalvivo.com.br. Quero mandar um grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Super FM 100,5. Eu sou uma dessas pessoas que ouço rádio o tempo inteiro, amo rádio, e agora com essa alternativa da Rádio Super, eu estou super feliz. Porque a gente ouve louvores, a gente ouviu agora pela manhã o Giovanni Gandra até às 11 horas, de 8 às 11, e nós temos a Palavra de Deus, porque isso é muito importante. Bom Dia com a Palavra é o programa que o Giovanni Granda apresenta. Nós temos inserções jornalísticas de meia hora, você fica atualizado. Eu mesmo, ontem estava ouvindo as notícias, nós temos vários repórteres, vários jornalistas que trazem notícias precisas, notícias atuais e também músicas, louvores. E olha, gente, é bênção demais. A gente vai sendo transformado, por boas notícias, pela palavra de Deus e também por cânticos espirituais. E falar em boa notícia, espero que ele traga pra gente hoje ótimas notícias, nosso querido jornalista, repórter aqui do Super News, Milton Guimarães, que divide a tela agora comigo. Boa tarde, Milton, tudo bem, querido? Boa tarde, Cássio, como é que você está nesse dia? Eu estou bem, e você está muito bonito, Fernandinho, com essa camisa, bonita camisa, Fernandinho, parabéns, viu? Muito obrigado, Sim, Cássio. Depois a gente faz um merchan da loja. Claro, pra você, claro. Não vai dar para fazer merchan porque eu tive que comprar. Então... Mas vai que o dono da loja resolve, o Milton aparecendo, Pode ser que ele mude de opinião, né? Ô Milton, falando sério agora, nós temos notícias de Brasília, é isso? Temos notícias de Brasília, Cássio. Ontem, no final da tarde, a Câmara dos Deputados aprovou o texto do orçamento de guerra. O nome é diferente, né, Cássio? Orçamento de guerra, fica parecendo que o país vai entrar numa guerra, mas é uma guerra biológica contra o coronavírus. Menos mal, né? Menos mal. Porque esse negócio de guerra, a gente fica meio assustado, No Brasil, a gente não tem essa tradição. Sim, a gente participou da Segunda Guerra Mundial mandando os pracinhas, para lutar na Itália, mas faz muito tempo. Então, guerra que seja contra o coronavírus. Guerra contra o coronavírus. E ele foi apelidado aí de orçamento de guerra, porque é uma guerra biológica mesmo que o país está enfrentando com o coronavírus. E ontem eles aprovaram em primeiro turno o texto desse orçamento. Esse texto ele especifica como que o Estado pode utilizar o dinheiro no combate dessa doença. Aí a gente está vendo foto aí do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Essa reunião foi feita em forma... como se fosse pela internet, Sim, virtual. Os deputados, de forma virtual, os deputados discutiram primeiro as bases do texto. Esse texto, ele começou na Câmara dos Deputados, depois ele foi para discussão no Senado e ontem ele retornou para a Câmara dos Deputados porque o Senado mudou algumas bases do texto. Sim. E lá eles discutiram primeiro sobre esse texto, se eles aprovavam e tudo, e depois que eles foram para votação para decidir se aprovavam essas mudanças. Aprovaram, mas esse é o primeiro turno. Eles precisam de um segundo turno, uma segunda reunião que deve acontecer ainda hoje. E olha, nesse texto, eles modificam várias coisas, porque, em teoria, o governo brasileiro ele não pode ficar endividado. Sim. Só que com esse novo texto, o governo pode se endividar para poder combater a doença, A gente pode captar mais dinheiro para combater a doença. Inclusive o Banco Central, ele pode comprar ações tanto de empresas privadas quanto de empresas públicas. E isso não é comum na atualidade. Ele pode fazer isso com essa mudança do texto. Alguma notícia sobre o fundo eleitoral? Não, alguém abrir mão? Nada em relação ao fundo eleitoral. Por enquanto, só querem endividar o Estado mesmo. Meu Deus. E pelo visto a coisa vai dar certo, porque o Senado provavelmente vai aprovar isso, porque se eles barrarem, isso volta para o Senado e vai jogando isso. E é importante ressaltar que nesse texto, o Poder Executivo ele é quase que jogado por fora. Isso. Porque o presidente ele não pode aprovar esse texto, que é uma PEC, Ele não pode aprovar isso, ela vai direto
direto para execução. Ela vai funcionar diretamente sem a aceitação do Bolsonaro. E outra coisa é que o Bolsonaro ele não tem poder acima da PEC. Isso. Então, inclusive, se eles quiserem endividar o Estado, ele vai ficar endividado mesmo. O presidente não pode fazer nada por causa da ação da PEC e desse texto. Então, vamos aguardar, porque provavelmente hoje teremos uma nova reunião aí do segundo turno da aprovação da PEC, do orçamento de guerra. E é interessante, Milton, a gente comentou ontem sobre isso, eu até citei Montesquieu, Sim. Né, que é o autor, né, que trata dessa questão da tripartição do poder, é o que elaborou da melhor forma, que as democracias do mundo, na sua totalidade, utilizam a tripartição do poder para que não haja concentração em uma pessoa ou num grupo de pessoas, e você divide executivo, legislativo e judiciário. Sim. E o que a gente percebe é que há uma campanha, não sei se é uma campanha, mas há uma ação clara de esvaziamento do poder do executivo no Brasil. Exatamente, sim. As medidas tomadas, por exemplo, pelo legislativo, através de PEC, que anulam qualquer ação do executivo. Anulam. O STF fazendo intervenções nas nomeações feitas pelo executivo. Sim, sim. E isso é muito interessante, né? É muito interessante, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né? O que vai acontecer? Mas lembrando que o que pode trazer um certo conforto para a população é que essa PEC tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano de 2020. Então, até lá, o governo, inclusive, pode contratar sem uma ação muito burocrática, ele pode contratar profissionais da área da saúde, investir em dinheiro, e isso tudo sem burocracia. O que acho que facilita mais é a corrupção, né? Porque exatamente. O Estado pode utilizar o dinheiro da forma que ele quiser para o combate à doença. Mas aí, como é que as nossas autoridades vão utilizar esse dinheiro? Inclusive, os municípios, vários municípios, inclusive Belo Horizonte, já determinaram, né, já definiram calamidade pública por causa do novo coronavírus, inclusive Belo Horizonte. Inclusive, para que sejam feitas contratações de serviços, compras de equipamentos sem necessário processo licitatório, que é prolongado e tudo mais. Que demora, às vezes, semanas e meses. Às vezes meses, né? Isso é muito positivo, por um lado, né? Porque logo vem o socorro, logo vem a máscara, o equipamento, mas o que você falou, é uma brecha para corrupção. É uma brecha para corrupção. Não é que necessariamente haverá corrupção, mas é muito importante que haja muita lisura nessa hora. E a gente fica muito com o pé atrás, né? Porque a maioria dos deputados ali estão sendo favoráveis a essas ações. Então não dá para saber, né? A gente fica até desconfiado. A gente fica desconfiado. Eu vou te dar um para casa, viu, Milton? Tá. Para você pesquisar, porque eu vou pedir até a produção colocar de novo aí o presidente da Câmara na tela. Rodrigo Maia. Eu vou te dar um para casa. Tá. Qual o codinome do Rodrigo Maia nas delações da Lava Jato e por quê? Tá? Eu já vou te dar... Bom saber. Tá aí. Ele tem um codinome de um time de futebol, inclusive o time que eu torço no Rio de Janeiro. Né? Eu quero que você faça... para casa para você. Tá bom. Tá? Amanhã você vai trazer, eu vou perguntar, hein? Tá bom, amanhã eu vou trazer. Qual o codinome atribuído, segundo, né, os investigadores, ao Rodrigo Maia, estou falando o nome do pai dele, Rodrigo Maia. Né? E por que será? Né? Sim. Faça uma pesquisa, traga pra gente. Tá. Eu tô curioso. Eu sei o codinome que dizem que se refere a ele. Tá. Né? Mas eu quero saber por quê. Tô até curioso. Vou fazer esse para casa. Faça para casa. E fica um para casa para quem tá assistindo a gente, quem tá nos ouvindo também. Quem sabe, o pessoal pesquisa aí. Né? Descobre várias coisas. Agora eu falei esse negócio de cidade, né? Cidades que estão em estado de emergência, de calamidade pública, que pode licitações, né? E Belo Horizonte, se tem alguém que sabe fazer... assim, tem um discurso calamitoso, é o nosso prefeito, concorda? Esse aí gosta, viu? Desde da época que era presidente do Galo, não é? Eu lembro, ele era bom no Twitter, né? Fazendo uns performances, né? Sim. Agora, parece que está acalmando um pouquinho, não é isso? Parece que ele está acalmando e ontem ele veio a público falando que ele vai tentar aí flexibilizar esse isolamento social e tentar uma reabertura do comércio a partir aí do dia 25 de maio. Nós estamos vendo foto aí do prefeito Calil, né? Ô Milton, só para o pessoal que está na rádio, né? O pessoal da rádio agora está beneficiado, porque não está vendo essa foto do Calil. Que foto feia. Rapaz, o Calil não é tão feio assim, não. Ele tá com a cara fechada, né? Tá bravo, Deve né? ser o coronavírus. Não, tadinho. Ele é grupo de risco, viu? O Calil é grupo de risco. Ele declara isso para todo mundo, que ele está se expondo, né? Se expondo, né? Mas desculpa, te cortei, pode continuar. Sim, e ele falou que a partir do dia 25 de maio, ele vai tentar flexibilizar o isolamento social na capital
e tentar reabrir o comércio. E isso ele disse que não foi uma decisão que ele tomou sozinho, não. Sim. Ele disse que ele teve uma reunião com especialistas e também com infectologistas aqui da capital. Ah, que bom. Disse ele que eles tiveram uma reunião e decidiram que o dia 25 de maio é o mais propenso a isso, mas isso não é uma promessa. Ele pode mudar essa data porque esses especialistas vão avaliar aí as curvas, os gráficos, para ver como é que está a situação de Belo Horizonte. Sim. Então nós vamos esperar. Só que o que foi mais polêmico que ele disse ontem é que isso vai depender muito mais da população do que do poder público. Ele disse que de toda a porcentagem, né, o poder público tem 20% de responsabilidade, mas que a população tem os outros 80%. Então vai depender muito de como as pessoas, se elas estão saindo nas ruas, se elas estão se aglomerando, se elas estão ou não utilizando máscaras, tomando cuidado para higienizar as mãos, utilizando álcool em gel. Ele disse que isso tudo vai depender de como a população. E mais uma vez é preciso lembrar que isso não é uma promessa, porque ele disse que ele está sendo muito pressionado pelos comerciantes aqui da capital. A gente imagina que deve ser isso mesmo. Empresários. Milton, eu estava pensando nisso hoje, Milton, porque, por exemplo, eventualmente eu gosto de ir a um shopping, comer uma comida diferente num desses restaurantes que tem shoppings nas praças de alimentação. Acho que a maioria das pessoas já teve essa experiência. Sim. E eu estava pensando, não, que vontade de ir num determinado shopping, né? Tá fechado para praça de alimentação. Tudo fechado. Então você imagina esse comerciante, esse dono que paga o aluguel do shopping, tem seus funcionários, entende? Sim. Como ele está vivendo, é muito sério isso. É muito sério, por isso que ele disse que está sendo muito pressionado. Ele já colocou essa data aí que eu imagino aí seja para evitar essa pressão, né, dos comerciantes. Mas, mais uma vez, não é uma promessa. Isso aí pode não acontecer. Ele jogou em cima da população. Ele jogou em cima da população, se falando a população, que 80% vai depender da população. Vamos esperar aí, porque se isso não for no dia 25, ele vai prorrogar isso para junho, e aí a coisa só vai piorar. Mas nós temos que fazer o nosso papel, né, Cássio? Exatamente. Olha, Milton, eu vou até conversar aqui com a direção da TV. Sim. Pra gente ficar no ar o tempo inteiro, porque a gente pode ficar sem máscara, né? Não, mas antes de eu entrar aqui, tava todo mundo de máscara, tá todo mundo aqui, ó. Não, câmera. E eu tava, né? Eu tava lá no pé da redação, onde ficam os jornalistas, né? E a máscara, rapaz, é engraçado. Eu acho que é emocional, porque parece que a gente não consegue respirar, mas é muito mais emocional, né? Ela é ventilada, né? Sim, ela é ventilada, algodão e tudo, mas a gente fica com aquela sensação, pronto, eu vou morrer agora, né? Essa máscara aqui. Ô, Milton, e outra coisa, aí, o pessoal da redação, lá tem cada máscara, cada estilo, né, rapaz? Cada máscara. Uns vêm combinando. Uns vêm tudo de preto, outros vêm de vermelho, com estampas. Pessoal, olha, não perde a classe, na verdade. Não perde. Ô, Milton, você já sabe que eu sou Você sabe o que quer dizer um sinófilo? Sinófilo? Não é cinéfilo. Cinéfilo é quem gosta de cinema, né? Agora, sinófilo. Não sei o que é. Que gosta de cachorro. Então eu também sou um sinófilo. Você também é um sinófilo? Também sou um sinófilo. Então vamos dar boa notícia para os sinófilos. Vamos. Cássio, eu ia lembrar quantos cachorros você tem em casa mesmo? 5. São 5, né? É quase isso. Olha, uma universidade lá dos Estados Unidos está treinando aí pelo menos 8 cães para detectar o coronavírus. Que legal. E são testes. A gente está mostrando aí uma imagem de um cachorro cheirando, né? O que parece ser uma amostra, né? Isso. E é exatamente isso. Eles estão cheirando amostras de saliva e amostras de urina de pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus. Sim. E nesse treinamento, esses cães estão podendo sentir aí os cheiros do coronavírus para que em julho, a ideia da universidade é que em julho, os cães possam ser utilizados para detectar o coronavírus em pessoas. Lembrando que essa pesquisa e esse treinamento está sendo feito numa universidade lá nos Estados Unidos. Agora, lá no Reino Unido, existe um laboratório que se chama Medical Detection Dogs, que é um laboratório especializado em treinar cães para detectar ali alguns cheiros, né? Alguns de drogas, alguns aromas e tudo. Mas não só para drogas, inclusive para outras doenças. Eles conseguem detectar a malária. Uau! E o que eu fiquei mais surpreso, eles conseguem detectar até o câncer de próstata. Você tá brincando? Sério.
Olha, que coisa Sim. impressionante. Mas isso é lá no Reino Unido, né? Eles fazem esses testes há muitos anos, Sim. utilizam os cachorros para poder fazerem isso. Que loucura, E não né, são só rapaz? aqueles cachorros que a gente costuma ver em filmes, né? Por exemplo, Perdigueiro, né? com pedigree. A gente vê aqui no Brasil muito a polícia militar utilizar os pastores alemães, né? Isso. E não, eles usam todo tipo de raças de cachorros diferentes. Caça. De caça. Esse cachorro que a gente estava vendo aí, né, na imagem, ele não é um pastor alemão. Eu não consegui definir ali qual que é a raça dele, Pra quem né? tá na rádio, é um cachorro branco e preto. Com umas manchas pretas. Parece um border collie, mas não dá para definir. Né? Mas que legal isso, hein? Muito legal. Usar essa habilidade, esse olfato apurado dos animais, de cães, né? Sim, utilizar os cães para poderem fazer isso. Eles são os melhores amigos do ser humano, né? Qual que é o nome mesmo, cara? Você falou cenófilo? Sinófilo. Sinófilo. Sinofilia é a arte de gostar de animais. Sim. E é interessante porque você vê em aeroporto, você vê, por exemplo, quando há calamidades, terremotos, como os cães são utilizados, né? Sim. Pelo olfato para identificar onde estão vítimas, ou no caso de aeroportos onde tem algum produto não autorizado. Sim. Olha, esse negócio pode dar certo. Mas é óbvio que não é um teste definitivo, é apenas uma indicação. É, apenas uma indicação, até porque, por mais que a gente saiba que o cachorro ele sente esses aromas de forma muito diferente, porque o olfato deles é muito mais apurado que de humanos, não dá para comprovar cientificamente que só para ele sentir o cheiro já dá para dizer que a pessoa está com coronavírus. Mas é uma né? suspeita e Mas a já é uma pessoa faz o suspeita. teste. E a pessoa tem que fazer o teste, exatamente. Exatamente. Ô Milton, você sabe que eu tô em Lagoa Santa, né? Sim. Desde o início Da pandemia, né? pandemia, né? E Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro Leopoldo são cidades muito próximas, Sim. né? E eu fiquei sabendo de um negócio de Vespasiano, uma cidade muito querida, né? Inclusive um beijo para todos da Lagoinha Vespasiano, pastor Sidney, todo mundo aí, né? Um grande beijo. Que notícia que é essa sobre Vespasiano? A notícia é muito mais que animadora para o pessoal aí da região metropolitana de Belo Horizonte, é que Vespasiano, com seus 130 mil habitantes, não teve nenhum caso confirmado de coronavírus. Que legal. 130 mil habitantes é muita gente. Sim, claro. E, inclusive, no Brasil, a maioria das cidades com mais de 100 mil habitantes estão todas com casos do coronavírus, né? Sim. Só Vespasiano e uma cidade lá da Bahia que se chama Santo Antônio de Jesus são as duas únicas cidades com mais de 100 mil habitantes que não estão com casos confirmados do coronavírus. Que sensacional isso. Sensacional isso, né, Cássio? Eles estão com o comércio funcionando normalmente. Hoje pela manhã eu entrei em contato aí com a assessoria de imprensa da prefeitura. Eles confirmaram que realmente eles não estão tendo nenhum caso confirmado. Existem suspeitas, eles avaliam, mas desde que começou a pandemia, eles estão tendo casos suspeitos, estão fazendo os testes e estão vendo que ninguém está ali com a doença. Eles disseram que isso só está sendo possível porque a população entendeu a gravidade da doença, estão evitando contatos com outras pessoas, estão evitando aglomerações. As escolas lá estão fechadas. Sim. O comércio ficou fechado durante 15 dias. Sim. Depois ele foi reaberto de forma gradual. E agora ele está funcionando de forma normal. Que interessante. Inclusive, Milton. quem estiver indo a Vespasiano vai perceber que o comércio lá está funcionando normalmente. É claro, com as devidas precauções, né? Não é todo mundo que pode entrar nas lojas. Mas eles falaram, inclusive, a assessoria disse que eles fizeram uma certa higienização das ruas. Que legal. Com produtos muito específicos. E o que a gente espera é que, pelo menos, boa parte das prefeituras, não só do estado, mas do Brasil, né? A gente sabe que tem muita gente fora de Minas Gerais que está nos assistindo pela Rede Super. Isso. Que as prefeituras possam ter uma atitude parecida Muito com a de legal. Vespasiano. Entra em contato como nossa reportagem fez. Sim. Né, com a assessoria de imprensa. Qual que é o caminho das pedras? O que vocês fizeram? Né? Eles são super disponíveis, explicaram tudo o que fizeram, inclusive nas redes sociais da prefeitura. Você consegue acompanhar todas as ações da prefeitura de Vespasiano no combate ao coronavírus. Nós temos a nossa Suécia aqui em Minas Gerais, então. Sim. Né? Inclusive foi muito parecido com a ação que a Suécia fez, que a gente explicou ontem, né? Que eles estão com suas atividades normalizadas. Isso. Né? Na Suécia. Notícias da ciência, né? O anticorpo que neutraliza o coronavírus, como é que é isso? Sim. Olha, Cássio, eles descobriram uma universidade lá da Holanda, eles descobriram aí um anticorpo que neutraliza o vírus do coronavírus, né? A gente está vendo aí imagens do que seria o vírus do coronavírus, né? Vocês estão vendo aí, é um desenho. Parece uma mamona, viu? Parece uma mamona. Você conhece mamona? Conheço. Quem nunca brincou de guerra de mamona? Já apanhei muito com guerra de mamona. Publicaram aí que o anticorpo, eles na verdade saíram essa pesquisa aí, que eles descobriram
um anticorpo que é capaz de lutar contra o coronavírus. Sim. Eles fizeram testes em hamsters e deu tudo certo. Pelo visto, eles estão querendo descobrir aí uma forma de lutar contra o coronavírus, mas que não seja em forma de vacina, Sim. que seja mais um medicamento. Porque a vacina, a gente já contou aqui, ela é muito eficaz, mas ela demora demais para ficar pronta. Exato. E para chegar no mercado, ela demora às vezes mais de anos. Então, o que esse laboratório lá da Holanda está querendo fazer é tentar descobrir um medicamento que seja um anticorpo para que o nosso corpo utilize contra o coronavírus. Interessante. É interessante. É quase que um processo de vacina, porque a vacina você inocula né, o vírus, né? O Sim. vírus inoculado você Sim. põe no corpo. Sim. Aí já é um processo diferente. Já é um processo diferente, eles estão querendo sair com isso aí mais à frente. Inclusive, eles chegaram a perguntar sobre essa pesquisa para uma pesquisadora aqui do Butantan. Você lembra, Cássio? Sim, A gente comentou que o Butantan aqui no Brasil Lá está em São fazendo, Paulo. tá fazendo uma pesquisa muito parecida utilizando anticorpos, né? Isso. Eles falaram que a gente tem que tomar cuidado e não ficar criando muita expectativa, Sim. porque eles precisam testar primeiro em animais e depois em humanos. Lá eles começaram a fazer esses testes em ratos. E agora que eles vão começar a fazer testes em macacos. Sim, porque os primatas têm um DNA muito parecido com o dos humanos. Sim, né? sim, exatamente. E depois disso é que eles vão tentar em humanos. Sim. Um processo prolongado um pouco, vai demorar. Eu estava pensando que seria aquela pesquisa com lhamas. Porque tem uma pesquisa com lhamas, não tem? Tem uma pesquisa com lhamas. Eu vou pedir pro pessoal colocar a imagem aí das lhamas. É um mamífero daqui da América do Sul. Isso. Né? É um mamífero diferente. Aquele mamífero que cospe. Ele gosta de cuspir. Eu lembrei de um deputado, de um ex-deputado federal, mas eu vou dizer o nome dele não, porque ele nem está no Brasil mais. Verdade. Gosta de cuspir nos outros. Ele gosta de cuspir nos outros. Tipo a lhama, né? Lhama cuspidora. Aqui no Brasil não é comum ter lhama. Aí, colocaram a imagem. Tá vendo essa lhama preta no meio? Sim, sim. O nome dela é Winter. Olha que chique. O nome da lhama... Winter é inverno em inglês? O Winter é inverno em inglês. A Winter, ela é uma lhama que está sendo criada lá na Universidade do Texas. Sei. E a Winter, ela não tem dimensão do que o corpo dela é capaz de fazer. A Winter, ela começou a ser testada em 2016 contra o primeiro coronavírus que surgiu ali por meados de 2002, né? Em 2016, eles decidiram fazer uma pesquisa para anticorpos contra o coronavírus. Sim, sim. Né? E aí descobriram que o coronavírus, quando ele vai atacar um corpo humano, uma célula humana, ele utiliza uma proteína chamada spikes. E essa spike, ela é muito forte. E é por isso que o corpo humano tem muita dificuldade de lutar contra o coronavírus, exatamente por causa da força desse spike. Sim. E aí fizeram pesquisa e descobriram que os anticorpos das lhamas são do tamanho parecido ali com o de humanos. Olha, que interessante. Eles começaram a fazer pesquisa ali com as lhamas, né? Ela tem ali um anticorpo bem parecido com o do humano, vamos fazer um teste com elas. E descobriram que elas conseguiam fazer anticorpos ali para poder detonar os spikes do coronavírus. Que interessante, Muito interessante. E aí eles começaram a fazer, primeiro eles pegaram o Winter, né? E começaram a fazer pesquisas dentro do corpo do Winter, colocaram ali cerca por semana, eles aplicavam injeções de 6 vezes por semana. Sim, sim. Né? Quase que uma vez por dia. Sim, sim. E o resultado foi muito interessante. Criou anticorpos. Criou anticorpos. Eles fizeram testes aí já em macacos. Olha, deu certo. E agora eles vão começar os testes em humanos. Então já é outra saída aí, né? As lhamas estão podendo ajudar. Lembrando que as lhamas não são muito comuns aqui no Brasil, são mais em outros países aqui da América do Sul. Né? Nos Andes, em países que a temperatura Bolívia, são mais... Peru, Sim, as temperaturas são mais baixas, mas aqui no Brasil elas não são comuns, mas já estão aí mostrando aí que as lhamas podem sim lutar contra o coronavírus. Mais uma saída bacana, né? Muito ótimo, muito boa notícia, excelente notícia, Milton. Excelente. Muito obrigado, viu? Excelentes notícias hoje, anticorpos sendo criados. Que bom saber isso, né? Possibilidade de flexibilização aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Vespasiano, zero. Pô, legal demais, né? Zero casos, muito bom isso aí. Isso. Milton, depois dessa conversa gostosa, eu vou tomar uma aguinha aqui. Ok. Né? E vamos voltar depois do intervalo com mais notícias aqui no Super News, tá joia? Tá joia, então. Eu agradeço a você que está nos ouvindo pela Rádio Super, você que está nos vendo pela Rede Super. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias, boas notícias para você. Estamos
Estamos de volta com o nosso Super News aqui na Rede Super de televisão, na Rádio Super 100,5 FM. Eu sou o pastor Cássio Miranda e tenho o privilégio de apresentar esse telejornal aqui na Rede Super, na Rádio Super, conversando com você, tentando trazer notícias que mudem seu dia, notícias que te tragam esperança, te tragam alegria. E para nos ajudar com essas notícias, eu conto hoje com a nossa querida repórter Priscila. Priscila, seja bem-vinda aqui ao Super News, tudo bom? Priscila Vieira, não é isso? Isso mesmo, pastor. Nós devemos ser parentes, porque por parte de mãe eu também tenho Vieira, viu? É mesmo? É. Que legal. Dizem que Vieira tem coisa de judeu, você deve ser parente de judeu também, não? Pastor, eu acho que não. Acho que não, né? Eu vou confirmar essa informação. Se conseguir uma herança aí, você fala comigo pra gente dividir a herança, tá bom? Pode deixar, eu falo sim. Temos boas notícias vindas da Europa, não é, Priscila? Exatamente, pastor. Uma vacina italiana bloqueia a ação do novo coronavírus em ratos. Que legal. É isso mesmo. Essa questão aí de vacina, a gente tá numa esperança tremenda, né, de conseguirmos logo algo que impeça a propagação do vírus, né? E nós, no primeiro bloco, falamos já em hamster, falamos em lhama e agora em ratos. Rato é parente de hamster, né? Isso mesmo, pastor. Eu acho que o hamster é um rato mais chique, não é isso? Isso mesmo. Quem nos assiste, né, pela TV, vê imagens na tela do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, sim, que mostra o ataque do novo coronavírus às células humanas. E também quem nos ouve pela Rádio Super, né, não está podendo ver a imagem, mas é a imagem dessa ação do novo coronavírus em humanos. Sim. E a vacina, ela provoca na pessoa a criação de anticorpos, não é isso? Para se defenderem dos, exatamente, né, dos vírus, né? Isso mesmo. A vacina, ela cria, né, como foi com os ratos, anticorpos que bloqueiam a ação do novo coronavírus, né? Que legal. Vi da Itália isso, né, Priscila? Demais. Num país, né, pastor, um dos países mais atingidos pela pandemia, né, do novo coronavírus. É uma ação muito legal. E esses testes, eles são feitos pela empresa romana de biotecnologia Takis. Olha que legal. De Roma. Isso mesmo. É interessante que a Itália, né, foi o segundo país depois da China com mais casos, né? E muitos não sabem ou não sabiam que há um grande grupo de chineses ali no norte da Itália, mais para cima de Roma, né, lá na região da Lombardia, porque ali é um polo de moda perto de Milão, né? Sim, muito famoso, né? Então esse grupo de chineses, possivelmente o novo coronavírus veio, né, de dezembro para cá, lá de janeiro, com esses chineses que estavam lá passando férias, né? O ano novo chinês foi nesse período, né? Sim, nesse período. E uma coisa muito legal também é que testes em humanos devem começar no segundo semestre, pastor. Ah, que bom, que bom. A minha esperança, sabe, Priscila, que quando essa vacina chegar, ela vai ser desnecessária porque já parou a pandemia. É pura esperança da minha parte. Amém, é o nosso desejo, mas né? que eles continuem fazendo pesquisas, né? Exatamente. Qual que é o período que você falou da expectativa de vacinas em humanos? A partir do segundo semestre de 2020. Ah, então já é esse ano, né? Isso mesmo. Agora, precisa de dinheiro para fazer vacina, né? Quer dizer, as empresas têm que investir nisso, os governos têm que investir nisso, né? Às vezes as próprias pessoas que não são empresárias, que não são do governo, né? Elas podem ajudar. Tem campanhas sendo feitas, né? Tem sim, pastor. Uma campanha mundial conseguiu arrecadar mais de 7 bilhões de euros para poder financiar uma vacina contra o coronavírus. O que significa aí mais ou menos aproximadamente 8 bilhões de dólares. Que legal! Deve ser campanha pela internet, né, Priscila? Isso, foi uma campanha realizada online pela Comissão Europeia que conseguiu levantar esse valor, né? Quem nos vê pela Rede Super está passando aí uma imagem, né? Dessa vacina contra o coronavírus. Essa vacina que será financiada e quem nos ouve pela Rádio Super não está podendo ver, mas aí nós estamos mostrando uma imagem dessa seringa, vacina. Né? Isso mesmo, contra o coronavírus, né? Isso.
Quer dizer, então nós temos aí várias frentes, o que a gente percebe, Priscila, é que nós temos várias frentes de pesquisa para descobrir essa vacina. Exatamente. Né? Deus abençoe que uma delas consiga o quanto antes, né? Amém, pastor. É o nosso desejo, né? Que a gente ore e pede a Deus para que isso aconteça o mais rápido possível. E uma coisa muito legal também dessa campanha é que a presidente Ursula von der Leyen, ela anunciou que a estrela pop Madonna, ela fez a doação de $1 milhão para essa campanha online. Que é isso? $1 milhão? Exatamente. Como é que chama a presidente aí? Presidente Ursula von der Leyen. Ah, tá. Fala pra ela que eu não vou dar $1 milhão porque eu não tenho dinheiro trocado ultimamente. Tá bom. Não. Mas que legal, né? A gente tá brincando aqui, mas que bom. Porque a gente vê esses atores, atrizes, cantores, cantoras, pop, né? Que arrecadam fortunas, né? Sim. E ver que a Madonna está fazendo isso é um ato nobre, elogiável, né? Exatamente. Eu acho muito legal porque as pessoas se sentem comovidas, né, pastor, com esse momento que estamos vivendo. Eu acho que isso é muito importante. Qualquer ajuda é bem-vinda. E foi um dinheiro considerável, assim, muito legal, né? Que vai poder financiar essa campanha. É muito dinheiro, são aproximadamente $8 bilhões. Uau, é muito dinheiro. Priscila, e é legal pensar que, da perspectiva divina, quando Deus vê essas coisas, né? Deus ama, né? A palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. E Deus não está olhando o valor. Deus está olhando o quê? A motivação. É o caso da viúva pobre, né? A Bíblia não cita, né? Exatamente. Que a oferta da viúva pobre foi valorizada, né? Porque eu fico vendo que há pessoas tão simples, né? Fazendo atos assim... Fazendo muito, né? Fazendo muito, né? Teve um caso de uma professora, não teve? Teve sim, pastor. Uma professora brasileira, ela mora nos Estados Unidos e ela foi um instrumento de Deus para abençoar uma família que é da Guatemala. Olha! Né? Isso mesmo. Aí nas imagens, quem nos vê pela Rede Super vê uma imagem, né, dessa professora brasileira, ela com um bebezinho no colo. E ela foi um instrumento de Deus, né, para abençoar uma família que é da Guatemala, que vive há quase 1 ano nos Estados Unidos. E a família toda, a mãe do bebê, o pai e o irmãozinho dele mais velho, contraíram a Covid-19. Sério? Sim. Meu Deus. Isso mesmo. E essa professora, ela é a professora mais velha, a professora do filho mais velho do casal. Que legal. Ele tem 7 anos. E a mãe estava grávida do bebezinho. E aí ela precisou fazer uma cirurgia, né? Uma cesárea de emergência. E ela avisou a professora que se caso ela precisasse, a professora poderia cuidar do filhinho dela. E foi isso exatamente que aconteceu, pastor. Que coisa! E essa professora demonstrou esse amor cuidando da criança. Exatamente. Uau. A mãe, ainda no hospital, falou que ia fazer a cirurgia e ligou para a professora, pediu se ela poderia, né, dar essa ajuda, porque o pai, quando o bebê nasceu, ele ainda não tinha feito o teste, né, para a Covid-19. 2 dias depois, foi constatado positivo para a Covid-19, tanto ele quanto o filho mais velho, de 7 anos. E a professora, ela consultou o esposo, ele concordou e eles levaram o bebezinho para casa. E é uma família, ela é brasileira, essa professora, que mora nos Estados Unidos. Sim. Né? E acolheu uma família latina também, né? Exatamente. A família é da Guatemala, mas vive nos Estados Unidos há quase 1 ano. Né? E não conhecia muitas pessoas e contou com a ajuda dessa professora. Coisa linda, né? Porque a solidariedade fala bem alto, né? Exatamente. Nessa hora, né? Exatamente. Quero parabenizar essa professora. Depois vou te dar um para casa, viu? Você pesquisar o nome do marido dessa professora, porque eu creio que eu conheço essa professora, pela imagem aqui. É mesmo? Eu não Vamos vou arriscar, pesquisar. não, mas você pesquisa, quero saber o nome do marido dela. Sim. Né? Para ver se é quem eu estou pensando. Tá Vou joia? pesquisar, pode deixar. E uma coisa muito legal também, pastor, é que depois que essa professora levou o bebezinho para casa, vizinhos, amigos, ficaram solidarizados, né, com essa atitude dela e levaram doação para o enxoval, levaram muitas roupas, fraldas. Então ela, né, que não tinha nada em casa, pôde contar com a ajuda de pessoas, de vizinhos. Sim. E eles também fizeram uma festinha de 1 mês para o bebê. Que chique, menina. Levaram um bolo, salgadinho, fizeram uma festinha comemorando 1 mês de vida do bebê. Que legal. Eu fico assim pensando, meu Deus, como é que nessas horas de crise, né, Deus levanta pessoas com coração, né, amoroso, né, receptivo. Imagina, para essa família que teve o bebê, quer dizer, uma felicidade, mas descobriu que estava com a Covid-19, né? Sim.
e ter alguém assim. Porque pensa, você está um ano no país, nos Estados Unidos, que a imigração está difícil, você imagina que eles estão aí num processo, né, de tentar talvez um visto. Sim, não conhece muitas pessoas ainda, né? E o sistema de saúde dos Estados Unidos é muito, muito problemático. Você tem que ter seguro para você poder fazer um tratamento. São tratamentos caros, né? Pois é, e contar com qualquer ajuda nessa hora é muito legal, né? Parabéns. E a mãe ainda requer alguns cuidados, ela está tendo dificuldade para andar, não está conseguindo andar direito. Sim. E estão em isolamento. A mãe, o marido e o filho mais velho. Que é aluno da professora. Aluno da professora. Enquanto isso, a professora manda vídeos, fotos, Que todos legal. os dias para os pais. Vou cobrar de você na redação o nome do marido da professora. Pode deixar, Tá? pastor. Pelo nome do marido, eu vou saber se eu sei quem eu estou pensando. Tá bom, vamos pesquisar. Se for quem eu estou pensando, eu conheci essa pessoa em São Paulo. É mesmo? E falar em São Paulo, terra agora do nosso governador João Dória, Isso do mesmo. prefeito Bruno Covas. O prefeito Bruno Covas, neto do grande Mário Covas. Exatamente. São Paulo está com uma medida interessante lá de contenção social. Qual que é essa medida, Priscila? Isso mesmo, pastor. Eles estão intensivando a partir de hoje, bloqueando, né, o trânsito em São Paulo. Eita! O objetivo é para poder conter, né, a disseminação aí, né, do novo coronavírus. Quem nos vê pela Rede Super vê imagens aí do trânsito de São Paulo. Apenas ontem foi mais de 21 quilômetros de lentidão na cidade. Quem nos ouve pela Rádio Super, estamos mostrando uma imagem, né, do trânsito em São Paulo. Para variar, engarrafado? Engarrafado, né? E essa medida é uma medida realmente para conter, né? E fazer com que as pessoas continuem fazendo isolamento social, né, pastor? Que loucura. Ô, Priscila, eu morei um bom tempo em São Paulo. Eu tô achando que o governador e o prefeito fizeram isso para o pessoal não sentir falta do engarrafamento. Porque não é possível. Você vai bloquear uma rua. Eu queria entender a lógica por trás disso, sabe, Priscila? A prefeitura afirmou, pastor, que o objetivo é realmente esse, fazer com que as pessoas continuem, né, com isolamento social para evitar a disseminação da Covid-19. Ora, vamos aqui arrazoar, Priscila Vieira. Vamos arrazoar. Se eu bloqueio uma rua, vou fazer que mais pessoas andem pelas ruas não bloqueadas. Sim. Eu vou aumentar a aglomeração de pessoas. Mas deixa isso, ainda bem que eu não sou prefeito de São Paulo, porque misericórdia. Né? É uma decisão difícil, né, menina? A gente fica pensando em Belo Horizonte, né? Que o trânsito, Sim. por enquanto, né, pastor, ainda está um pouco tranquilo. Como que vai ser, né? Depois que todo mundo voltar, né? A rotina do trabalho, das escolas. E quando você bloqueia, por exemplo, lá em Lagoa Santa, às vezes há ações de fazer vistoria nos carros que estão chegando na cidade, né? Que tem uma via principal que chega. Menina, dá um engarrafamento de quilômetros. Pois é. Aí fica assim, meu Deus, tem que ter ações que não provoquem esse tipo de aglomeração. Mas vamos para notícias boas, né? Porque para mim, provocar engarrafamento é notícia boa. Isso mesmo. Festa de aniversário, como é que foi isso? Um paciente recebeu uma festa de aniversário? Exatamente, pastor. Uma mulher de 50 anos, ela recebeu uma festa de aniversário quando estava internada em um hospital na Santa Casa de São Paulo, né? Que legal! Exatamente. Ela se chama Maria de Lourdes Silvia Dias, de 50 anos. Que lindo! Nós estamos mostrando a imagem aí na TV da paciente tendo alta, porque ela comemorou 50 anos no dia 1º de maio. Dentro do hospital? Exatamente. E ela estava internada desde 25 de abril. Uau! Quem nos ouve pela Rádio Super também, né, não está vendo a imagem, mas estamos mostrando a imagem da Maria, ela saindo, tendo alta de cadeira de rodas. Isso mesmo. Que legal, né? Assim, ela comemorou o aniversário, né, e também comemorou a sua cura. Sim, né? ela estava internada desde 25 de abril, muito tempo, né? Isso. No dia 1º de maio, ela comemorou 50 anos e as enfermeiras, os médicos levaram um bolo e fizeram uma festinha para ela dentro do quarto. Sabe, Priscila, eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, né? Aqui na Rede Super a gente quer noticiar tudo. A gente noticiou política, a indicação do novo diretor da PF, o Rodrigo Maia, a gente noticia tudo. Sim. Mas a gente sempre noticia pensando, vamos provocar esperança nas pessoas. Isso. Fé, né? Então, assim, olha que legal. Muito 50 legal. anos no hospital, mas aí comemora o aniversário. A equipe médica, coisa linda, né? Muito lindo. E o mais lindo que Deus fez, né, pastor? Que após o aniversário, 4 dias depois, ela recebeu alta. Foi um presente, né? Isso. Que é o normal, né, Priscila? Isso que a gente tem que destacar aqui. Exatamente. Gente, a Covid-19, o normal, 90% dos casos, a pessoa, ela passa
tranquilo pela Covid-19. Sim. O problema são as pessoas de grupo de risco. Exatamente. Essas pessoas, e grupo de risco, sobretudo aqueles que têm problemas respiratórios, a evolução, às vezes, né, normalmente não é muito boa. Sim. Então, assim, vamos ser honestos, né? Vamos tratar com honestidade uma doença que é uma doença séria, Sim, é muito. claro, né? Mas o número de casos de cura são absurdamente maiores que o número de casos de óbitos. Isso mesmo, as pessoas recebendo, né, todo o tratamento certinho, mantendo o contato, né, evitando o contato, né, com as outras pessoas e fazendo tudo certinho, né, pastor, a chance de se recuperar e continuar em plena saúde é muito grande. Priscila, só para você ter um dado estatístico aqui, né, do Instituto Cássio Miranda. Eu, por exemplo, a Covid está desde dezembro, desde janeiro, né? Sim. Eu tive mais contatos, conheci mais pessoas que tiveram a Covid-19 do que eu conheci pessoas que tiveram dengue, por exemplo. É mesmo, pastor? Entende? Dengue que a gente fala aí, que já matou milhares de pessoas no nosso país. Sim. Não é? Então, a gente tem que repensar. E vamos finalizar com uma excelente notícia lá de New Zealand, da Nova Zelândia. Isso mesmo, pastor. Nova Zelândia registrou ontem o primeiro dia sem nenhum caso da Covid-19. Que legal! Exatamente. É a primeira-ministra que está aí? Isso mesmo, estamos mostrando para quem não está vendo pela TV e ouvindo, né, a gente pela Rádio Super, estamos mostrando aí a primeira-ministra neozelandesa, ela chama Jacinta Ardern. Ela anunciou, né, que o país não havia registrado nenhum caso, né, nenhum caso de coronavírus, né, nesses últimos dias e que poderia afrouxar esse isolamento social. Mas ontem ela afirmou que esse isolamento não deve ser largado para lá, né, que deve manter ainda esse isolamento para que continue assim, né, pastor? E o pessoal que está na rádio, óbvio, não está vendo a imagem da primeira-ministra, da Jacinta Ardern, né, primeira-ministra neozelandesa, mas ela está sorrindo, mostrando ela tá feliz, todos né? os dentes na foto. Eu quero pegar essa imagem, sabe, Priscila? Mesmo quem está de rádio vai entender. Sabe o que é um sorriso? Claro. Né? Eu vejo que ela está feliz. Sim, ela está né? feliz, ela sorrindo, comemorando. É uma vitória, né, pastor? E o que me preocupa, Priscila, é pensar que algumas pessoas, pessoas públicas, sejam de órgãos do governo, sejam de órgãos da imprensa, elas ficam felizes quando noticiam as mortes. Você já percebeu isso? Pois é, o que surreal. não deveria ser verdade, né? Você tem que ficar feliz quando tem vida, tem saúde, tem cura. Exatamente. Aqui na Rede Super e na Rádio Sul vamos comemorar quando tiver vida, tiver cura. Exatamente. Né? Esse é o nosso objetivo, né? A gente tem que comemorar, agradecer a Deus, né? Isso. Pelos milagres que Ele tem feito, né? E lá na Nova Zelândia, pastor, foram 1.487 casos confirmados e apenas 20 mortes. Lamentamos as 20 mortes, mas louvamos a Deus pelo número de curados. Sim, exatamente. Priscila Vieira, foi um prazer inoxidável ter você aqui no pastor. Super News, querida. Igualmente, Deus muito te abençoe, obrigada. viu? Deus abençoe o senhor também. Um grande abraço também para você que nos ouviu pela Rádio Super 100,5 FM, nos viu pela Rede Super, continue aqui na Rede Super, na Rádio Super, sempre inspirando você. Até o próximo Super News. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.